No dia 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou um dos ataques terroristas mais devastadores da história. As Torres Gêmeas, no coração de Manhattan, Nova York, foram atingidas por aviões sequestrados, causando a morte de quase 3.000 pessoas e alterando para sempre o curso da história contemporânea. O impacto dos atentados não se limitou àquela fatídica manhã, mas reverberou por décadas, moldando a política internacional, a segurança global e as relações entre países. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 militantes associados à Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. 2 deles foram direcionados para as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, enquanto o terceiro se chocou contra o Pentágono, em Arlington, Virgínia. O quarto avião, o United Airlines 93, foi desviado pelos passageiros e acabou caindo em um campo na Pensilvânia antes de alcançar seu destino final, que provavelmente seria a Casa Branca ou o Capitólio. Os ataques causaram um colapso estrutural completo das Torres Gêmeas e a destruição de parte do Pentágono, além de um enorme número de vítimas e feridos. O evento foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro, deixando uma impressão indelével em todas as gerações que o testemunharam. A imagem dos prédios em chamas, seguidas pelo colapso das torres, tornou-se um símbolo de uma nova era de terrorismo e insegurança global. No campo da segurança, o 11 de setembro levou a um aumento significativo nas medidas de vigilância e controle. No aeroporto, por exemplo, as verificações de segurança se tornaram muito mais rigorosas, com a implementação de scanners corporais, verificação de líquidos e um maior controle de passageiros. A criação da TSA, Transportation Security Administration, foi um reflexo dessa transformação. Entretanto, essas mudanças também geraram preocupações em relação à privacidade. O aumento da vigilância em massa e as práticas de monitoramento digital, como escutas telefônicas e vigilância de comunicações, geraram debates sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade individual. O caso de Edward Snowden, que revelou em 2013 a extensão da vigilância global realizada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ilustrou as tensões entre segurança nacional e direitos civis. Consequências desse ataque ainda são sentidos ainda hoje na saúde das pessoas que estavam presentes e nas equipes que participaram da operação de salvamento. O 11 de setembro de 2001 não apenas marcou o mundo pela tragédia imediata e pelos efeitos globais do terrorismo, mas também teve um impacto duradouro sobre a saúde física e mental dos sobreviventes dos ataques. Entre as consequências a longo prazo, destaca-se o aumento da incidência de doenças graves, como o câncer, entre os socorristas, moradores e outros indivíduos expostos aos destroços e à fumaça tóxica resultante da destruição das Torres Gêmeas. O diagnóstico de câncer em sobreviventes dos ataques de 11 de setembro é uma realidade dolorosa e cada vez mais comum. Diversos estudos indicam que a exposição a substâncias químicas e partículas nocivas nos dias seguintes aos ataques elevou o risco de desenvolver várias formas de câncer. O fenômeno foi agravado pela falta de proteção adequada, pela concentração de esforços no resgate e pela ignorância inicial dos perigos à saúde que a fumaça e os resíduos geravam. A destruição das Torres Gêmeas liberou uma enorme quantidade de partículas tóxicas e substâncias cancerígenas no ar. Estima-se que as fumaças e os resíduos dos ataques continham amianto, metais pesados, gases tóxicos como dioxinas e PCBs, bifenilos policlorados, bem como produtos de combustão incompleta que têm sido associados a diversos tipos de câncer. Os trabalhadores de resgate, bombeiros, policiais e outros socorristas que passaram horas ou dias nas proximidades dos destroços estão entre os grupos mais afetados, assim como moradores da região de Manhattan. Após os ataques, as autoridades de saúde começaram a observar um aumento no número de casos de doenças respiratórias entre os socorristas, mas foi apenas com o passar dos anos que se percebeu o impacto a longo prazo sobre a saúde, particularmente no desenvolvimento de cânceres. De acordo com o World Trade Center Health Program, que foi criado para monitorar e tratar as condições de saúde resultantes dos ataques, milhares de sobreviventes e trabalhadores de resgate foram diagnosticados com diferentes tipos de câncer, com uma prevalência maior de cânceres pulmonares, linfomas e de garganta. O câncer de pulmão é, de longe, o mais comum entre os sobreviventes dos ataques de 11 de setembro.
A exposição prolongada à fumaça tóxica e a inalação de partículas finas de poeira resultantes do colapso das torres gêmeas está diretamente ligada ao aumento do risco de câncer nos pulmões. Trabalhar em um ambiente altamente poluído e passar muito tempo em áreas contaminadas eleva significativamente o risco de desenvolver esta doença fatal. O linfoma, especialmente o linfoma não Hodgkin, foi outro tipo de câncer com aumento significativo entre os socorristas e moradores de Nova York. As exposições a produtos químicos como os bifenilos policlorados, PCBs, e outras toxinas encontradas nos escombros podem ter desencadeado o desenvolvimento desse tipo de câncer, que afeta o sistema linfático e pode se espalhar rapidamente. Os sobreviventes também relataram um aumento nos casos de cânceres relacionados à garganta, boca e faringe. A exposição a substâncias tóxicas no ar, incluindo metais pesados e agentes químicos, pode ter prejudicado as vias respiratórias superiores, aumentando o risco de desenvolvimento de cânceres nessas áreas. Além dos cânceres respiratórios e linfáticos, também houve um aumento no número de casos de cânceres do sistema digestivo, como os cânceres esofágico e gástrico, que podem estar associados à ingestão de substâncias contaminantes ou à ingestão de toxinas presentes no ambiente. Além das doenças físicas, os sobreviventes também enfrentam um impacto psicológico profundo devido ao trauma dos ataques e ao sofrimento relacionado aos diagnósticos de câncer. O estresse pós-traumático, TEPT, a ansiedade e a depressão são comuns entre os sobreviventes, que muitas vezes lidam com um fardo duplo, a luta contra o câncer e o trauma emocional que persiste desde o dia dos ataques. Isso torna a recuperação desses indivíduos um desafio multifacetado, que exige não apenas tratamentos médicos físicos, mas também apoio psicológico. Os ataques de 11 de setembro deixaram um legado sombrio não apenas pela perda imediata de vidas, mas também pelos danos duradouros à saúde dos sobreviventes. O aumento no diagnóstico de câncer entre os trabalhadores de resgate e moradores de Nova York é uma tragédia em si, resultante da exposição a substâncias tóxicas em um cenário de destruição em massa. Apesar dos esforços do governo e das organizações de saúde, muitos sobreviventes continuam a lutar contra o câncer, com suas histórias de resistência e luta servindo como um lembrete de que as consequências dos ataques de 11 de setembro vão muito além daquele dia fatídico. O impacto a longo prazo exige que a sociedade e os sistemas de saúde continuem a oferecer apoio, reconhecimento e tratamento para aqueles que ainda pagam o preço por esse evento devastador. Fica ligado em tudo o que acontece. Para isso, te inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha o conteúdo. Tenhamos todos uma semana abençoada.